Olá, hoje resolvendo com o Zeca, nós vamos adicionar então a nossa fotinho de perfil do usuário no nosso aplicativo web, né, que nós estamos utilizando ali o Vue e também o Vuetify. Nós vamos ter que voltar antes lá no Django, nosso endpoint, preparar algumas coisas para estar entregando via API, para estar podendo então renderizar ali no Vue. Eu desde já peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e bora pro código. Então, antes de nós irmos para o código, nós vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou, então, primeiro, que vai ser a foto do perfil, e dentro de perfil vai ser aqui o formulário para estar enviando uma nova foto. Tá? Ele ainda não atualizou porque nós não estamos com essa parte do formulário pronta, tá? Ele só está trazendo, então, tá? E é isso que nós vamos ver hoje. Depois a gente pode fazer, então, o atualizar aqui via API, que ele já atualiza na hora. Esse aqui não vai precisar clicar no salvar, então. Ou nós podemos fazer quando salvar ele envie tudo, tá? Não tem problema. Mas hoje basicamente vai ser o quê? Trazer aqui para o menu, no top bar aqui, a nossa foto de perfil e também adicionar a mesma, né, imagem do perfil aqui dentro do editar perfil, tá? Então, para isso nós vamos voltar lá no nosso Django, basicamente, e dar uma olhadinha no que foi feito, tá? Dentro de settings do Django foi adicionado essas duas linhas, que é o Media Root, que nós temos então aqui a nossa base de diretórios, que vai ser a pasta onde ele vai criar as nossas imagens, que é a image e do caso avatar, tá? Que foi colocado na raiz aqui, porque o path dela vai ficar lá dentro da nossa model. Eu já vou mostrar isso, tá? E a mídia URL eu também retirei ela, tá? Vai ficar lá dentro, tá? Daí aqui, ó, eu vou vir em URLs e vou adicionar também, então, esse path aqui, ó, usuário, tá? Essa linha aqui não precisa ter a mais. E aqui também essas duas linhas, tá? Os arquivos estáticos, tá? E os settings do Django. Tá? Então, que nós vamos utilizar ele aqui embaixo, ó, nessa outra linha. Então, basicamente aqui foram essas duas linhas, o path do usuário, esse é um app novo, ó, nós temos um app novo aqui, o usuário, nós vamos adicionar, e também aqui, ó, o URL patterns, né? Então, nós temos aqui o static, e daí nós vamos ter aqui o nosso caminho completo, o media URL, que tá, a gente deixou vazio lá, documento root, que é o caminho dele relativo, né? Media root lá que tá vazio também, né? Tá? Então, basicamente ele vai pegar, vai adicionar aqueles dois endereços lá, só que os dois estão vazios, então ele vai acabar aceitando o que tiver na configuração lá do PF completo, tá? Para criar esse usuário aqui, nós vamos precisar, eu vou deixar uma lista de comandos aí na descrição do vídeo, que é basicamente essa aqui, ó. Primeiro vai fazer esse comando aqui, ó, python manage.py start app usuário, para criar então esse app, essa ilha inteira aqui, ó, tá? E depois nós vamos adicionar os arquivos, ó, add models.py, né? Na verdade é um alter models.py. Vou botar alterar, né? Vou botar em português. Que nós vamos fazer essa alteração aqui. Basicamente, só vou colocar user e avatar, né? Dentro da nossa classe, né, nosso modelinho padrão aqui. Então, user profile foi o nome que eu dei. Então, com esse aqui, ele vai criar uma tabela na base de dados, que é essa daqui, ó. Para criar essa tabela aqui, depois de configurar esse arquivo dessa forma, né? Só recapitulando, que nós já vimos isso nos vídeos anteriores, nós vamos executar os comandos, né? Python manage.py make migrations, tá? Pode colocar ali o usuário ou deixar em branco que ele também encontra ali, tá? O que está faltando. E aqui depois Python manage.py migrate para de fato ele gerar, né? Primeiro ele cria as migrations que ficam aqui nessa pasta, né? Que esse aqui nós não precisamos mexer nela. Nós vamos manusear somente aqui dentro desse arquivo, ele gera automaticamente com base naquele arquivo, esse arquivo que é maior, né, no caso. Então, sempre quando for startar o projeto, ele sabe pelas migrations ali, como configurar a base de dados ali, para não precisar ficar construindo na mão lá nosso banco de dados, né.
Então, aqui basicamente nós só vamos colocar essas duas entradas, o user, que vai ser o nosso user ID, esse underline ID ele coloca sozinho, e o avatar. O ID também, a coluna ID é automática, né, auto-incremente, então isso aí ele já coloca, e na model é isso. Depois no serializer é semelhante a model, tá? Só que aqui nós vamos ter dois serializer. Um que é o perfil do usuário, o perfil serializer, que eu trouxe, ele estava antes lá dentro do clientes, tá? Só que eu trouxe ele para cá. Basicamente, esse perfil serializer nós já tínhamos. Eu trouxe ele para cá porque pertence a usuários, então não fazia sentido estar lá dentro de cliente. Tá? Então nós separamos então né, os dois apps, um para cliente, que todos os dados referentes a um cliente vai estar lá. E todos os usuários, nós podemos considerar que nós podemos ter vários usuários para um cliente, então vão estar separados, vão estar aqui dentro. Tá? Então tudo que pertence ao usuário acabou passando para cá, que é esse perfil serializer aqui, que é o nosso usuário do sistema, que basicamente são esses dados aqui que ele vai passar. Isso aqui nós já tínhamos visto. Então eu adicionei mais, foi esse aqui, o user serializer, que é o nosso user avatar, ó, read only true, tá? Então aqui no serializer a diferença aqui serializer, modo serializer, né? Nós vamos utilizar esse formato aqui para construir o nosso serializer, que ele vai herdar então da nossa model aqui, tá? Daí aqui nós temos nossos fields, os campos, que nós vamos passar na API, tá? E aqui ao invés de trazer o user ID, eu coloquei o user aqui para ele trazer então a relação dela, em vez de trazer o número do usuário, que é o que na verdade nós temos lá no banco de dados. Você pode ver que nós não temos um nome aqui. Mas aqui aparece o nome, ao invés do ID do usuário. Então, aqui ele faz dessa forma aqui, ó. Nós damos o user, serializer, né, de acordo com a nossa model, né, usuários model, né, ele vai trazer então o nosso user aqui no lugar do user ID, certo? Basicamente isso. Ó, string related field, aqui vai trazer então o nome do usuário. Nós vamos adicionar dentro de URL nossos dois caminhos também. Então, o arquivo é o padrão, tá? Basicamente, você pode copiar lá do nosso URLs. Nós só temos talvez aqui o nome do app que muda, né? O usuário, tá? Que é o nome da nossa ilha aqui do nosso app. E depois essas duas linhas aqui, as outras são removidas. Tá? Não tem muita diferença. Daí eu coloquei o caminho API User Detail e o API User Image. Tá? Então vai bater duas vezes na API, uma para trazer os dados e outra para trazer a foto. Tá? Basicamente isso. No Django só tem o Views, né? O Views API aqui que nós vamos também mexer. Então eu trouxe esse aqui também lá do nosso cliente views API. Antes esse método aqui, essa classe inteira estava lá dentro da API do cliente, agora eu trouxe ela para cá, tá? Então essa aqui basicamente não teve alteração. Eu vou só minimizar ela aqui. Então aqui sim, aqui foi adicionado mais detalhes, API view, que nosso urls.py está apontando para cá. E então nós temos aqui o nosso user profile, objects all, então nós estamos trazendo nossa base de dados aqui, nossa char set, todos os dados dos usuários, user profile, que é a nossa tabela nova, tá? Não é o nosso user lá, nosso user profile. E daí depois aqui nosso user serializer, né? Aquele que nós já vimos aqui dentro de serializers. Depois aqui os métodos padrão, você vai aceitar todos. Por enquanto ele só está utilizando o get, né? E os demais aqui eu nem tenho aqui eles ainda, só tenho o get object. E daí aqui eu só faço uma alteração aqui, ó, dos demais que a gente já viu, que aqui no object eu pego o pk, que é o valor passado aqui na URL, que é o nosso ID do usuário, que nós vamos pegar lá do nosso token para passar na API, tá? Como é que a gente pega o ID do usuário? A gente já vai ver lá no view. E daí, só que aqui, em vez de se eu passasse aqui PK igual a PK, ele ia bater aqui na nossa primary key, né? Que é o 6. Isso aqui, o nosso usuário é 1. Então eu tive que colocar aqui essa alteração,
para user. Então vai ser igual a APK, tá? Que é o nosso PK aqui que ele está recebendo lá do nosso get aqui da nossa URL. Basicamente é isso, tá? Não teve mais alterações. O resto aqui foi só, pode ver que é a mesma classe, basicamente, do nosso usuário aqui, do nosso perfil do usuário, tá? Então só basicamente coloquei aqui, copiei e colei, ela vai aumentar depois, mas não tem muito mistério além desse aqui, tá? Só alterar aqui para dar certinho, para ele pesquisar na nossa base de dados pelo user e não pelo ID. Após fazer isso, dar aqueles nossos comandos lá do make migrations, ele já vai construir então o nosso aplicativo funcional aí. Já mexemos então nas configurações também, já criamos nosso usuário. Nós temos uma alteração aqui que foi removido então, né, o user profile lá do nosso aqui de clientes. Eu tinha feito aqui, depois eu removi e coloquei lá para dentro de usuários. Então, só essa alteração aqui, basicamente é isso, tá? Aqui em admin, ó, nós temos uma alteração que eu coloquei, eu adicionei essas linhas aqui, tá? Para aparecer lá no nosso Django, lá no nosso painel, essa opção aqui, ó. No Django, se a gente só adicionar essas linhas aqui, ó, claro que eu tive que trazer o user aqui para me trazer o valor do usuário aqui também, tá? Então eu tive que importar aqui nosso user model, tá? Do Django, para trazer os dados dos usuários. Então só basicamente é isso, classe user profile, né? Nós importamos também a model do user profile, que é a nossa tabela nova do banco de dados, e depois list display, user e avatar, as nossas duas colunas principais, e já aparece tudo isso aqui, ó, né? Tanto para vincular um usuário, já aparece para te subir uma fotinho, já aparece esses botões para te adicionar. Eu vou botar aqui, ó, por favor, corrija o erro abaixo. É que ele é único, né? Não pode ser vinculado mais de uma foto. Então, eu vou voltar aqui, eu vou apagar esse aqui, ó. Vou apagar ele. Sim, eu tenho certeza. Aí eu vou adicionar uma nova foto, salvar. Agora se eu vier aqui, se eu vier em clientes, ele já tinha feito o logoff, ó. Já trocou a imagem do perfil. Então nós já temos, passando aqui, então a nossa imagem, se eu der um send aqui, ele já vai trocar o endereço do nosso avatar. Agora eu não vi se trocou, mas no vídeo a gente confere aí se eu trocou aqui, mas é para ter trocado, né? A imagem é outra agora que ele está enviando via API. Agora no View, nós vamos fazer o seguinte. Aqui no View, nós temos algumas alterações. Dentro de clientes, vamos ver o que nós temos de alterações aqui. Esse aqui foi só para corrigir alguns erros ali que estava dando no log, nada de... só umas variáveis que não tinham sido declaradas. Agora no top bar, sim. No top bar nós temos bastante coisa nova aqui. Eu adicionei uns espaços aqui também. Depois nós adicionamos esse template aqui, tá? Que é a parte onde vai receber a imagem, tá? Que é esse redondinho aqui. E depois no vimage, tá? Daí nós colocamos esse método aqui que nós estamos chamando lá da nossa variável computer, tá? Que é a parte aí do avatar image. Então diz get icon, então return da diz avatar, que é a nossa variável que nós colocamos aqui, tá? Nós estamos definindo ela como null. Daí nós temos comparando se ela for null, então coloca um valor padrão aqui, uma imagem qualquer do usuário, e daí depois se não estiver null, é que ela já recebeu o nosso get icon aqui. Então, nosso get icon vai ser aquela mesma chamada que a gente já utilizou nos outros vídeos. Vai ser dentro de um try catch aqui. Nós pegamos então o nosso ID lá da nossa store, getters, né? Get user ID, tá? Da onde é que vem isso aqui? Lá da nossa store que nós montamos aqui, que nós estamos povoando essas variáveis aqui quando nós estamos fazendo o login, né? Se a gente for lá no login, nós vamos conseguir ver novamente ali como é que a gente povoou essa variável, tá?
Só para mostrar aqui então, views, login view, tá? Basicamente aqui local, storage, set item. Aqui nós estamos deixando, não é aqui ainda, tá? É aqui, ó, dispatch. Aqui é set user, aqui decodificada e aqui codificada, tá? Então, se for set user, nós temos ela decodificada, se for set access, nós temos ela codificada. Então, aqui em top bar, nós estamos get user, então nós estamos acessando a que não está codificada, depois entramos dentro da user, do variável user, e pegamos o usuário ID, tá? Ele vai estar até saindo no log lá. Depois nós basicamente fizemos a mesma coisa, batemos na API lá, né, diz http get user image, que é o nosso caminho aqui, ó, basicamente a mesma coisa, user image e o ID do usuário, tá? Então, nós povoamos essa variável aqui, desavatar, daí response data avatar. Pega o data de dentro do response e passamos somente o avatar de dentro dele. Basicamente é isso, tá? Então, talvez o segredo aqui seria essa variável aqui, tá? Daí, largando aqui, ela vai ficar atualizando de forma assíncrona. Assim que ele receber, nós consideramos aqui, ó, async await, né? Assim que ele receber o valor na variável desavatar, ele vai ficar cuidando aqui se foi atualizado esse desavatar e vai atualizar lá no nosso template aqui, então, né, essa variável aqui, certo? Não tem muito mistério. E isso se repete, então, ao nosso perfil view, tá? Vai ser a mesma coisa. Esse arquivo aqui, ele é novo, tá? Esse arquivo aqui nós não tínhamos ele. Então, ele tem basicamente todos os nossos campos inputs ali, perfil, username, first name, o last name, assim por diante, todos os nossos, né? O último login lá do Django. E também tem aqui, né, povoado ele, declaramos todas aquelas variáveis que nós utilizamos nos campos inputs aqui, né? Ó, vmodel, label, vmodel, label e assim por diante. Daí declara ela dentro do data, daí depois faz a mesma coisa, ó, get perfil, async, await, daí pega do nosso store lá o usuário ID, agora a gente bate no user detail, né, que é esse aqui, user detail, que vai trazer o ID do nosso usuário. É que não é mais o 1, tá? Ele deu uma falha ali. Ah, tá faltando uma barra aqui, ó. Foi isso, ó. Tava faltando a barra ali, tá? Daí traz todos os dados daquele usuário. Daí depois povoa o perfil. Depois aqui nós vamos utilizar essas condições do view aqui, ó. Nós temos que importar isso, ó, view from view. Daí a gente pode usar o moment. Aqui nós temos que instalar isso. Nós vimos nos vídeos anteriores ali como é que faz para rodar isso aqui, tá? Então eu não vou entrar em detalhes do perfil do usuário, tá certo? Então, basicamente é isso, tá? Com essas alterações no top bar e no perfil, nós já conseguimos então acessar aí a nossa imagem e povoar ela ali. Nós temos também aqui, ó, mais abaixo, tem essa questão aqui, ó. Não é em top bar, é perfil. Aqui em perfil, diferente só lá da imagem, aqui lá nós tínhamos só a imagem, né? Aqui nós temos um vimage aqui, ó, só que nós temos aqui, ó, também o input aqui, ó, files, né? Para estar adicionando as imagens. Daí aqui nós temos um template aqui para deixar ele colorido, assim, aquele formato diferente aqui para estar adicionando. No caso, a gente vai sempre adicionar só uma, tá? Mas ele seria um campo que a gente poderia adicionar mais imagens aqui. Então nós temos um template aqui já personalizado, tá? Que daí tem o VIF e o VElse if, né? Que nós podemos ver aí nos próximos vídeos como é que funciona aí dentro do Vue. Então, basicamente por hoje é isso, pessoal. Para quem ainda não deixou aquele like, assistiu até aqui, peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima.